Amados, graça e paz. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Não olha para quem não está aqui, não, né? Porque você não está aqui para olhar. Mas pensa que você está aqui. E você estando aqui é uma bênção de Deus, não é? Essa semana eu estava visitando o filho de uma senhora aqui da igreja. Acidentou-se de moto e ele quebrou a mão, quebrou o braço, quebrou uma perna, quebrou outra perna na bacia, perfurou o pulmão. E naquele instante que eu estava visitando, um senhor que me viu falou assim: pastor, eu te reconheci e tal, e o senhor pode fazer uma visita também para o meu filho? Eu falo: posso. Onde é que ele está? Ele está naquela outra ala. Quando eu chego lá, está um jovem de 25 anos mais ou menos, queridos, acidentado de moto também. Não tem uma parte no seu corpo que não está quebrada, com a parte do crânio, né? Uma parte do crânio removida por causa do inchaço do cérebro. E a palavra do médico é que ele vai apenas vegetar. E o pai, angustiado, disse: pastor, nessa semana, depois de tanto a gente insistir, ele disse que iria vender a moto. Colocou no Craigslist para vender. E a gente pediu: meu filho, por favor, não ande mais de moto. E a segunda coisa, ele ia casar nessa semana. E agora já quase um mês internado e apenas vegetando. Mas nós cremos num Deus que faz milagre. Nós não cremos? Cremos. E não sei se os irmãos se lembram, eu tenho um pedido de oração por esse moço aqui, por esse jovem. Ele se chama Lucas. E sem saber que era ele que a gente estava orando, estivemos lá visitando. Depois que eu fiquei sabendo, o pai dele falou assim: pastor, esse é o meu filho e tal, tal. Aí que eu lembrei, falei assim: olha, nossa igreja está orando pelo seu filho já. Desde que nós tomamos conhecimento do acidente, que nós estamos orando por ele. E agora nós estamos aqui para orar pessoalmente por ele. Não é? Então, por que eu estou dando essa notícia assim, bem no começo do culto? Para dizer que você venceu mais uma semana, não é? De quantos perigos Deus te guardou, de quantas ciladas, de quantos problemas Deus te poupou, querido. Então seja agradecido a Deus, não é? Seja agradecido a Deus. Expresse a sua gratidão através do seu louvor, da sua adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos louvar ao Senhor com esse cântico escrito no Salmo 47, que diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, e escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia! Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus, dá-nos um coração cheio de louvor, cheio de gratidão, cheio de adoração, para ofertarmos ao Senhor pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que a Tua presença, ó Deus, se faça sentir em nosso meio, e que Teu Espírito, ó Deus, tenha plena liberdade de agir em nosso meio, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, receba nosso louvor, receba a nossa adoração, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Coração
favor de algumas pessoas que estão precisando da nossa oração. Já disse aqui dos irmãos, do Lucas, do Rafael, que acidentaram de moto. O Lucas está em estado bem grave, irmãos, bem grave mesmo. Precisa muito da nossa oração. Um milagre só que pode tirá-lo desse estado vegetativo que ele se encontra. Um jovem de apenas 25 anos. E naquele instante eu perguntei para o pai dele: pastor, ele disse que não tinha força para resistir aos amigos que o chamavam para boate, para os bares. Eu perguntei: onde é que estão os amigos dele agora? Não tem, né, pastor? Vamos orar por ele. Se alguém que está entre nós está enfermo também, ou tem algum motivo de oração, se quiser vir aqui, quiser ficar onde você está, aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, vamos estar orando. Pai, nós queremos levantar e apresentar diante de Ti algumas pessoas que nós conhecemos, que estão necessitadas de um toque curador do Senhor, como o Rafael, Senhor, o Lucas, o Luiz, aqueles que talvez, alguns daqueles que nos acompanham pela internet, que nesse instante, ó Deus, apresentam uma dificuldade, um problema, uma situação delicada, e nós estamos apresentando aqueles que, ó Deus, se encontram aqui também, e que nesse instante, ó Deus, coloca aí no seu coração uma questão às vezes familiar, às vezes conjugal, às vezes financeira, ó Deus, enfim, uma situação difícil que está vivendo. Nós pedimos, ó Pai, por amor do Teu nome, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, visitar essas pessoas com a Tua graça e com a Tua providência, e que ao Teu nome seja dado toda honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Roberto. Os irmãos podem sentar. O André tem uma boa notícia para dar para os irmãos, né? Vem cá, os irmãos podem sentar. Boa tarde. Uma notícia rápida e expressa para os irmãos referente ao caso do mês. Eu queria comunicar ao pessoal aqui. A semana passada a gente alcançou o valor estipulado. Eu queria compartilhar com a igreja que conseguimos 340. Muito obrigado pela generosidade dos irmãos. Chegou um ponto assim no meio do mês, o negócio não estava caminhando mais. Eu falo que até eu desanimei um ponto. Falei assim, será que vai conseguir alcançar? De repente, na outra semana tudo já chegou. Coletei o dinheiro do website e mandei para El Salvador, e já iniciamos o processo de execução do caso. Daqui algumas semanas eu vou estar trazendo a conclusão, com fotos e vídeos e todo o material que a gente conseguir. Se você trouxe contribuição para esse caso, que agora eu já acabei de falar que foi completo, você pode continuar contribuindo, porque semana que vem eu vou trazer um novo caso, e o dinheiro que entrar hoje referente ao Giving Smiles, Regalando Sonrisas, vai ser mandado para o próximo caso. Então só queria compartilhar com o pessoal, dar um update. Muito obrigado e vamos para adiante. Semana que vem a gente tem um caso novo, amém? Graças a Deus, irmãos. Às vezes a gente fica... Eu me recordo muito daquela ilustração que eu já contei para os irmãos uma vez, não é? De um teórico, um professor andando na beira da praia e viu um ribeirinho coletando aquelas estrelas do mar, milhares que estavam na praia. E ele então começou a coletar uma e jogava, devolvia para o mar, e coletava outra e devolvia para o mar. E aí um desses teóricos perguntou: você acha que você vai conseguir salvar esses milhares de estrelas do mar? E ele não importou e continuou caminhando, agachou-se, pegou mais uma e jogou no mar e falou assim: quantas milhares não sei, mas esta nós salvamos. Então às vezes a gente olha para o mundo e fala: meu Deus, quanta necessidade, o que eu posso fazer, como é que eu posso resolver esse problema de todo mundo? Deus não chamou você para resolver o problema de todo mundo, mas há casos que Deus coloca na nossa diante de nós e fala: filho, aí, é isso que eu quero que você faça. Então graças a Deus, né? Às vezes a gente não pode, uma pessoa como essa, por exemplo, uma senhora idosa, doente, com a perna amputada, uma filha deficiente, como resolver este problema? Não tem, mas pode ajudar, você pode fazer alguma coisa para minorar. E eu dou graças a Deus, porque você está entendendo esse propósito, está contribuindo, né? É tão bom quando a gente entende isso, que o que a gente tem, Deus não nos dá só para o nosso bem próprio,
A gente dá para a gente abençoar outros, né? Que Deus continue colocando isso na nossa mente, no nosso coração, querido. Eu falo só em relação a dinheiro, não. A sua cultura, seu entendimento, sua posição social, tudo na vida que você galga, que você obtém sucesso, êxito, você tem para poder dar para alguém, para poder abençoar alguém. Nunca pense que Deus te dá isso só para você falar assim, opa, eu sou o cara, não é? Porque esse cara é o Roberto Carlos, então você não é esse cara, então, então você tem para poder abençoar outro. Então entenda dessa maneira e continue pedindo de Deus esse entendimento, tá bom? Segundo domingo de maio, domingo Dia das Mães, nós queremos fazer uma programação especial. Estamos convocando os irmãos para divulgar esse trabalho, convidar. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso de mulheres. Meus irmãos sabem que só vem fiscalizar, né, para ver se está tudo em ordem. E eu vi que realmente ontem estava maravilhoso, né? E foi muito bom ver aquelas mulheres aqui. E eu estou agora fazendo um apelo para os irmãos. E agora quero uma palavra aqui, uma palavra para os maridos e para os filhos. Né? Eu sei que toda mãe é filho, mas eu entendo agora o que eu vou dizer. Para os maridos e para os filhos, eu quero segundo domingo, se Deus quiser, eu quero ver essa igreja muito bem ornamentada, o salão ornamentado. Agora são os filhos que vão fazer e os maridos, né? As mães só vão ficar desfrutando, tá bom? Inclusive o lanche, né? Eu gostaria que nós, né, nos movêssemos e nos mobilizássemos para isso, para proporcionar para as mães esse tempo gostoso de comunhão aqui, a gente dá uma boa festa para elas, tá bom? Então, no segundo domingo de maio, preste atenção para você fazer isso aí, tá? Não vamos deixar passar isso batido não, ok? Pastor Davi? Paz, irmãos. Amém. Eu estava pensando, quando o pastor me convidou para compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre a palavra de Deus no que diz respeito a essa parte que nós vamos fazer agora, e me ocorreu uma coisa, de falar de algumas coisas que eu, quando ia à casa de Deus, eu não era crente, apenas eu ia, algumas coisas que eu gostava muito, que eu admirava, e outras que eu não suportava. Eu vou citar uma que eu não suportava. Era o momento que chegava em que eu tinha que mexer com a minha mão no bolso. Olha, me dava um mal-estar. Ficava muito zangado. Já vem esse cara aí com essa sacolinha para mexer no meu dinheiro. Eu pensava de mim para mim mesmo. E puxava dinheiro de mal vontade para mostrar para os outros que eu estava contribuindo. Mas glória a Deus que de repente Deus abriu meu entendimento. Eu não tenho que contribuir para mostrar para ninguém que eu estou contribuindo. Eu tenho que contribuir para adorar a Deus. Então, hoje, quando eu subo à casa de Deus, quando eu venho para a casa do Senhor, a primeira coisa que eu lembro é separar o dízimo ou a oferta para entregar na casa do Senhor. Me dá uma alegria tão grande que vocês não poderão entender se não experimentarem aquilo que eu experimento. E eu pensei, há algo vocês devem estar pensando, e agora, o que é que ele gostava? Quando me converti, eu queria muito ser batizado, que eu queria tomar o vinho e comer o pão. Isso era uma coisa que mexia comigo. Eu ficava esperando o dia. O pastor não queria fazer o apelo. Eu falei, ou o senhor faz apelo domingo, ou então eu vou lá à frente se o senhor me chamar. E ele fez o apelo, e eu fui à frente, fui preparado, fui batizado, e eu queria participar da ceia. E a outra coisa que eu também queria, depois de ser batizado, eu queria também ser um diácono, porque lá na nossa igreja, a igreja que eu me converti, tinha uma sacolinha que vinha com um pauzinho que era para recolher, não sei nem, é salva aquilo, né? Vinha recolhendo. Então eu não queria pregar, eu não queria cantar, eu não queria nada, eu queria a salva, passar para recolher o dinheiro das pessoas. Veja só, então são coisas simples. Vocês estão rindo, eu também já ri de mim mesmo. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de falar hoje à noite, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser pregada, quem gosta ou que deixa de gostar. Olha, tem pastores
Tem igrejas que não falam no dízimo, porque tem igreja que só falam no dízimo, só falam no dinheiro. E aí a gente se priva de ouvir alguma coisa que fala sobre dinheiro. Hoje eu quero compartilhar com vocês no segundo livro da Bíblia, no capítulo 23 do livro de Êxodo, no versículo do 14, e eu quero terminar com a última frase do versículo 16. Vamos ficar de pé? Êxodo 23, do 14 em diante, ou 14, 15 só. 3 vezes no ano me celebrareis festas, ou festa. Guardarás a festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. 7 dias comerás pães asmos, ou pães sem fermento, como te ordenei, ao tempo apontado, no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. A comemoração da Páscoa. Nós ainda estamos vivendo esse período. E daí diz a palavra de Deus, a última frase, as duas últimas frases diz: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Eu louvo a Deus porque eu me converti, e passado algum tempo o meu bolso também. E hoje eu louvo a Deus quando eu subo à casa do Senhor para apresentar, para devolver para Ele parte daquilo que Ele me deu. Você agora tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Levante o seu envelope e vamos orar. Pai, apresentamos ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado, em obediência à Tua palavra. Trazemos, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, e oferecemos a Ti, que o Senhor receba a nossa vida, que o Senhor receba aquilo que trazemos para Ti, e que o Senhor esteja dando sabedoria, entendimento, fidelidade àqueles que vão administrar aquilo que é trazido para a manutenção da Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Só pra te
sintonizado com os mesmos pedidos, com os mesmos objetivos desse mesmo dia. Dia 1º, todo dia, 1º a dia 7 de cada mês, à meia-noite e às 3 horas da manhã, vai estar um grupo que está orando, tá bom? Senhor amado, pedimos que ministre ao nosso coração e ao coração dessas crianças, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, de pé ainda, capítulo 3 de Gênesis. Quero lembrar os irmãos que o site da igreja, queridos, os irmãos vejam que eu não sou de cobrar, não é verdade? Mas às vezes eu peço assim, com um pouco de carinho, eu nem sei se eu sou atendido, mas tem tanta gente divulgando às vezes o que não deve, né? Divulga o site da igreja, para pessoas acompanharem. Essa semana, quarta-feira de oração, Elisete falou, pastor, olha, tem uma boa notícia para te dar, né? E mais gente falando, olha, não sei quem lá no Brasil viu o culto, foi abençoado. Então, está aí no site da igreja, igrejavidaabundante.net. Muito simples, igrejavidaabundante.net. Põe no seu Facebook, olha, você precisa acessar esse site da igreja, igrejavidaabundante.net. Lá estão as mensagens, os cultos passados e todo domingo, 7 horas, o culto online, ao vivo, não é? Então, eu preciso que os irmãos ajudem a divulgar. Por exemplo, quando tiver a programação da igreja, igual o Dia das Mães agora, coloque no seu Facebook, irmãos, vamos para a nossa programação especial, não é? É uma forma de a gente divulgar o trabalho também. Queridos, minhas mensagens geralmente são mensagens expositivas ou textuais. Hoje eu vou pregar uma mensagem meio um pouco atópica e textual, não é? Não vou aprofundar tanto no texto, mas quero ler com os irmãos capítulo 3 de Gênesis, que nos fala da queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aí, irmãos, podem sentar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que minha garganta está meio seca. Vou falar muito hoje. Amém? Sei não. Não sei se tem amém. Quando vai falar muito, não, brincadeira. Meu sermão é geralmente essa faixa de tempo mesmo, não sou muito de estender. Queridos, eu não sei se você vai concordar comigo. Talvez alguns, porque são novos convertidos, mas aqueles que têm mais tempo aí de caminhada com Cristo, talvez hão de concordar comigo, não é? De alguns anos para cá, algumas palavras e expressões muito usadas até então, foram sumindo gradativamente do vocabulário dos pregadores ou sendo substituídos por outros vocabulários. Inclusive eu tenho uma irmã aqui que está aqui hoje que a primeira vez que ela veio aqui, ela entrou e ficou um pouco desapontada com o começo da minha pregação e no final ela disse, graças a Deus, porque não foi aquilo que eu imaginei que seria. Hoje já não se ouve falar mais nos púlpitos das igrejas com tanta ênfase e com tanta frequência, palavras como pecado, arrependimento, negar ou morrer para si mesmo, confessar ou pedir perdão, perdoar, nascer de novo, conversão, novo nascimento.
Mas algumas dessas palavras foram substituídas por outras mais leves e mais animadoras, tais como: você vai vencer, você vai conseguir, a vitória te espera, você é vencedor, você nasceu para vencer, você é campeão, você nasceu para ser cabeça e não cauda, olha para frente, o melhor está por vir, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, tirando o contexto bíblico. As muralhas vão cair, o mar vai se abrir e o inimigo vai cair diante dos seus pés. E toda palavra forjada contra você não vai prevalecer, e por aí afora vai. Vocabulário como esse está se vendo muito constantemente na boca dos nossos pregadores. Agora, tudo isso pode ser verdade, pode nos fazer um grande bem, se dito na hora certa e no contexto certo. Mas dito em hora errada e no contexto errado, essas palavras de encorajamento podem se tornar num verdadeiro estrago, numa verdadeira desgraça na vida daqueles que a ouvem. Irmãos, todos nós precisamos de uma palavra de encorajamento, especialmente quando estamos nos sentindo desanimados, abatidos. Contudo, há um certo tipo de encorajamento que pode nos levar para o fundo do poço, em vez de nos levar para cima, que pode nos colocar no caminho da derrota, em vez de nos colocar para o caminho da vitória, que pode nos levar para a morte, em vez de nos levar para a vida. Quando é que o encorajamento nos leva para a morte? Quando é que o encorajamento pode nos levar para a derrota? Quando é que o encorajamento pode nos levar para o fracasso? Quando ele vem na hora errada e é absorvido de forma errada. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse tema: encorajamento que mata, encorajamento que gera morte. Que tipo de encorajamento é esse? Em primeiro lugar, quando é que o encorajamento gera morte e não vida? Gera fracasso e não vitória? Quando é que o encorajamento me leva para o fundo do poço, em vez de nos levar para cima? Em primeiro lugar, quando o encorajamento me leva a olhar para os fins, sem levar em consideração os meios. Quando o encorajamento me leva a olhar para os fins, sem levar em conta ou em consideração os meios. Tem uma teologia feminina aí, que eu quero dizer para os irmãos, só a título talvez até de descontração, que não é nada verdadeiro. Essa teologia feminina está dizendo aí, está dizendo que descobriram a razão pela qual Eva, não é? O que acontece? Por que o diabo conseguiu convencer Eva de pecar, mesmo ela sabendo da desgraça que ia acontecer? O diabo já tinha tentado tudo, segundo essa teologia, e não teve sucesso. Mas aí o diabo chegou e falou assim no ouvido de Eva: menina, se você comer essa maçã, você vai ficar magrinha. Aí ela não pensou duas vezes e comeu. Mas a verdade, isso é só conversa, não tem nada disso não, queridos. A verdade é que Eva se deixou seduzir pela sugestão de Satanás. Segundo o texto que lemos, Eva comeu do fruto que Deus disse que não era para comer, porque ela foi encorajada pelo diabo, sob a alegação de que se ela o comesse, os seus olhos se abririam e ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Vejam os irmãos a sutileza daquelas palavras de encorajamento do diabo para Eva, que a levou a fazer pelo menos 3 coisas que ela ainda não havia pensado. Primeiro, ele a levou a desejar algo que até então ela não havia desejado. Não sabemos quanto tempo ela ficou no jardim, mas o certo é que até aquele momento ela não tinha tido nenhuma inclinação, nenhuma tentação por aquele fruto. Até o momento que Satanás chega e diz: olha, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Segundo, ele, Satanás ou o diabo, a levou a olhar para os fins, ignorando completamente os meios e a gravidade das suas consequências. Terceiro,
ele a levou a lançar mão daquilo que Deus disse que não era para fazer. Agora, raciocina comigo, não é isso que tem acontecido nos dias de hoje? Quando o marido sai de casa brigado com sua mulher, me perdoa a expressão, ele coloca uma mulher feia no caminho dele? Coloca uma mulher bonita, sedutora, atraente, voz macia, cheirosa. Mas como ele está brigado com a mulher, muitas vezes ele não está nem atento de que o diabo está armando uma cilada para ele e diz: olha, você saiu aborrecido da sua casa, mas você pode ter um momento de prazer. E ele, seduzido por essa proposta do diabo, ele não pensa nos meios e na desgraça que vai ser da sua família, do que vai acontecer com os seus filhos. Como é que ele vai poder encarar, olhar nos olhos da sua esposa? Como é que ele vai poder conviver com os seus filhos? Mas tudo que o diabo fala é o prazer do momento, não é? Você vai ter o prazer, mas e os meios? Mas isso não acontece só com o homem, acontece com a mulher também. Às vezes o homem foi indelicado com a esposa, às vezes foi grosseiro, aí coloca no caminho dela, um gentleman que chega: pois não, boa tarde, que deseja? Posso te oferecer um lanche? Posso te... pois não. Todo educado, e você fala: poxa vida, saí de um tribufu em casa, saí de um grosseiro, não é? E agora olha quanto carinho, e se deixa levar, e daqui a pouco, quando você acorda, já caiu naquela cilada. Não é assim, querido? Não é assim. Quanto meio fácil que está surgindo de ganhar dinheiro, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, mas quanto nos nossos dias parece que as coisas estão assim. Como ganhar dinheiro fácil, sem suar, sem trabalho, não é? E daqui a pouco a gente vai descobrir que, irmãos, não existe, querido, não existe isso. Não existe. Via de regra, é assim que o diabo trabalha. Ele procura ocultar dos nossos olhos as consequências do depois, nos fazendo pensar apenas no prazer do agora. Em meio a todo esse processo, em momento algum, Eva pensou no que iria perder, porque a maneira como o diabo a encorajou a fazer a coisa, só a fazia pensar no que ela iria ganhar. Foi nesse momento que o diabo obteve a sua maior vitória desde a sua queda. Desde então, ele nunca teve uma vitória tão estrondosa como teve. Porque a partir daí, ele passou a obter vitória sobre o homem caído, de natureza corrompida. Mas até então, o homem não tinha natureza corrompida. O homem podia dizer não para ele, em pé de igualdade. Porque nessa ocasião, a única ocasião em que o homem obteve livre-arbítrio. Fora disso, ele nunca mais teve. O biógrafo do rei Amazias nos conta que houve um momento em que ele teve esse mesmo pensamento. Os irmãos sabem que eu gosto muito desse texto, eu vou ler para os irmãos. Está no segundo livro das Crônicas, que diz assim: capítulo 25, verso 5, que diz assim: Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata, equivalente a 3.000 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com ele, isto é, com Efraim, com os filhos de Efraim. Porém vai só e age e sê forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Esse texto nos diz que o rei Amazias contratou 100.000 homens
de Israel, da tribo de Efraim, que não tinha a aprovação e a bênção de Deus, mas ele paga 3.000 quilos de prata, para que Efraim se unisse a ele na batalha contra os edomitas. Um profeta de Deus, percebendo e tendo aquele discernimento de Deus, de que aquela aliança iria se dar, que ele ia se dar mal, de que ia levá-lo à derrota, chega e diz: olha, o Senhor manda dizer para você que você não leve consigo esses 100.000 homens que você contratou, porque senão você vai obter uma terrível derrota. A pergunta do rei é: mas eu já dei os 3.000 quilos de prata, e agora? Vou com os 100.000 homens que já estão pagos, ou abro mão deles e perco os 3.000 quilos de prata? Sabe qual foi a resposta do profeta de Deus? Muito mais do que isso o Senhor pode te dar. Sabe por que Deus disse isso para ele, querido? Porque ele estava pensando no que ele iria perder. É assim que o diabo faz com você. O diabo te faz pensar no que você vai perder, mas não te leva a imaginar o que você vai ganhar se você obedecer a Deus. Quantos de nós aqui, casados e não casados, nunca tivemos aquela experiência terrível de ofender um ao outro, seja marido, seja mulher, seja pai, seja filho, e depois ter que chegar para olhar para ele ou para ela e dizer bem nos olhos: me perdoa, eu errei. Mas o orgulho é grande demais e a gente muitas vezes fica relutando em fazê-lo. E quanto mais tempo passa, mais aprofunda a raiz da amargura e mais a porta se abre para o diabo entrar e trabalhar e provocar e promover dissensão e mal-estar na relação. Mas o que nos leva muitas vezes a fazer isso? Poxa vida, eu vou ter que me humilhar? Eu? Ter que me humilhar? Ter que me sujeitar a isso? Você está pensando que você vai perder, que é ter que engolir seu orgulho. Mas o que você vai ganhar? A harmonia que você vai ter no seu lar, a paz que você vai ter na sua casa, o exemplo que você vai estar dando, e sobretudo, a bênção e a aprovação de Deus sobre a sua vida. Será que compensa ter uma porta aberta para o diabo o tempo todo estar trabalhando na sua casa? Porque quando você não perdoa, quando você mantém esse tipo de sentimento no seu coração, você mantém permanentemente uma porta aberta para o diabo trabalhar. É como se ele te futucasse o tempo todo na ferida, porque ela não se cura, não se cicatriza. Será que vale a pena? Que se fará dos 3.000 quilos de prata? Muito mais do que isso o Senhor pode te dar. Agora, ouça-me com atenção, porque quando você encoraja alguém a ir adiante, levando-o a pensar somente no que ele vai ganhar, que não é nada comparado ao que ele vai perder, você usa os mesmos argumentos que o diabo usou para persuadir Eva a fazer aquilo que Deus disse que não era para ela fazer. Conselheiros ou pregadores que aconselham ou pregam assim, geralmente não são bem vistos ou bem aceitos, porque via de regra, o que a maioria das pessoas querem ouvir é aquilo que as estimula a fazer o que elas acham que vai dar certo. Especialmente nos dias de hoje, em que parece que vai diminuindo cada vez mais o nível de comprometimento um com o outro e com Deus. Dentro e fora da igreja, as pessoas não querem ouvir aquilo que as desagrada. Já não há mais um respeito e um temor de dizer: espera aí, esse pastor tem razão, essa palavra não é dele, essa palavra é do Senhor, e cabe a mim me submeter a ela. Mas o que acontece? Porque muitos de nós pregadores não queremos ter esse dissabor de ter um grupo de pessoas se levantando contra a nossa autoridade. Muitos de nós temos cedido e pregado aquilo que elas querem ouvir, que lhes agrada, porque se nós as confrontarmos,
elas saem da igreja. Se nós as confrontarmos dizendo, olha, não é este o caminho, elas não ficam bem com você. Tem muita gente ganhando dinheiro e destaque social, sacrificando a saúde, sacrificando a família, sacrificando os valores morais e espirituais. São pessoas que quanto mais dinheiro ganham e mais elevada fica a sua posição social, mais são estimulados por esses profetas do encorajamento a irem mais longe. São profetas ou profissionais do ramo que são mestres em fazer os outros enxergar apenas o que eles vão ganhar, mas não os fazem enxergar com a mesma clareza, com a mesma nitidez e com a mesma transparência o que eles estão perdendo. Meu irmão, em nome de Jesus, eu encorajo agora você a fugir desse tipo de encorajamento que te leva a passar por cima dos meios para chegar aos fins desejados. Esse tipo de encorajamento é nocivo e perigoso e, por que não dizer, fatal. Agora, minha pergunta é, será que de alguma forma você não tem dado ouvido a esses profetas e profissionais do encorajamento que têm se levantado em nossos dias com esse tipo de mensagem? Pode ir, trabalha 18, 20 horas por dia, 14 horas por dia. Afinal de contas, você está ganhando $30 por hora. Onde é que você ganharia isso no Brasil? Com pouco tempo você já vai estar com 1, 2, 3 apartamentos lá no Brasil. Mas não vai ter família para desfrutar isso. Não vai ter saúde para desfrutar disso. Não vai ter paz para desfrutar disso. Pense. Não sacrifique seu relacionamento com Deus. Não sacrifique seu relacionamento com a sua esposa. Não sacrifique seu relacionamento com seus filhos. Não sacrifique os valores e os princípios morais para chegar onde você quer. Não vale a pena. Se você me der ouvidos, você vai ser bem sucedido. Agora, se você não me der ouvidos, você vai chegar lá, mas quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai dizer, não valeu a pena. Quando o encorajamento é fatal e pode me levar à derrota e não à vitória, quando o encorajamento me desvia do propósito de Deus para a minha vida, quando o encorajamento me desvia do propósito de Deus para a minha vida. Quero que os irmãos prestem bastante atenção na leitura do texto que eu vou fazer agora no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Um texto bem conhecido, mas ouça com atenção este texto. Jesus está conversando com seus discípulos, agora já não mais na multidão. Jesus separa os discípulos e começa a bater um papo com eles. E o papo é mais ou menos assim. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, educado, né? Chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O evangelista começa o texto dizendo que desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aqui eu quero destacar algumas perguntas, pelo menos duas, para a nossa reflexão. Primeiro, o evangelista começa dizendo que desde esse tempo. Desde que tempo?
desde o tempo em que Jesus começou a falar de forma particular, de forma mais clara e objetiva e mais direta aos seus discípulos e não à multidão, acerca de algumas coisas que eles precisavam saber a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Essas coisas Jesus não falou publicamente, Jesus falou especificamente aos seus discípulos. Segunda, a falar o quê? A falar a respeito não apenas do que estava por acontecer, mas sobretudo do que era necessário, irmãos. Não era opção, era necessário acontecer para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida e na vida dos seus discípulos. Foi nesse momento, não sei se os irmãos estão lembrados, que quando Jesus começa o ministério e lá vai para o deserto, não sei se estão lembrando dessa passagem, a Bíblia fala que Satanás se apresenta, depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo se apresenta e faz uma proposta para ele, transforma esses pães em pedras. Aliás, estas pedras em pães. Estas pedras em pães, porque Jesus estava com fome. E Jesus resiste todas as investidas de Satanás. Mas lá no último versículo do capítulo 4 de Mateus e também de Lucas diz o seguinte: que o diabo o deixou até momento oportuno. Significa dizer que o diabo ia ficar espreitando toda a sua vida, toda a sua caminhada, todas as suas atitudes, para naquele momento ele dar o bote. É por isso que ele é chamado de serpente. Serpente, você não vê serpente dando bote de tudo quanto é jeito. Por quê? Se você ler um pouquinho sobre esse assunto, eu não sou um especialista nessa área, ainda mais que minha esposa não gosta, nem que eu coloque um canal que mostre lá serpente e cobra, ela pede para tirar, ou eu tiro ou ela sai da minha presença. Então eu prefiro a presença dela, então não deixo. Mas eu não sou especialista em serpente, mas eu leio um pouquinho sobre ela e descobri uma vez que ela tem um raio de ação proporcional ao tamanho dela, que o bote é dado proporcionalmente ao seu tamanho e ao raio em que você penetra naquela ciclo de ação dela. Por isso significa dizer que ela dá o bote só quando ela tem certeza que vai pegar, ainda que ela não consiga, mas ela só dá quando ela está certa de que vai atingir o seu objetivo. Então por isso que a Bíblia fala que até momento oportuno, e o diabo ficou observando até momento oportuno. Significa dizer que naquele momento quando Satanás, quando ele está ouvindo a conversa de Jesus, falando para Pedro, que ele vai para Jerusalém, vai sofrer, o que iria sofrer, que iria morrer, mas queria ressuscitar, o diabo pensa assim: é o momento de eu atacá-lo. Agora preste atenção à forma como o diabo agora vai fazer. O diabo vai atacar Jesus usando uma palavra de encorajamento. Que coisa, irmãos. O bicho é sagaz mesmo, né? O bicho é bicho mesmo, o bicho é terrível. E ele usa, Pedro diz assim, diz o texto que Pedro chama a um lugar à parte, diz, o repreende, essa expressão, o repreende, cheio de autoridade o cara, hein? O repreende, diz, tenha dó de ti mesmo. Imagina que naquele momento Pedro enveludou a voz, impostou a voz e disse: mas Senhor, tenha dó de ti mesmo. Porque Pedro passou a reprovar Jesus? Porque ele achou que aquelas palavras soavam muito negativas aos seus ouvidos e que Jesus precisava de palavras de estímulo, que ele tivesse dó de si mesmo, porque assim fazendo, aquilo não iria acontecer. Só havia um problema naquelas palavras de encorajamento de Pedro. Aquilo era necessário acontecer. Se havia algo naquele momento, queridos, se havia algo naquele momento que Jesus não precisava e nem podia, era ter dó de si mesmo, porque senão ele não levaria adiante o plano de Deus para a sua vida e para as nossas vidas. Sabe por quê muitos pais têm colocado seus filhos a perderem? Porque o diabo tem usado essa estratégia.
si mesmo, tenha dó do seu filho. Aqui não. Aqui não, porque nós estamos todo mundo aqui, mas quando chegar em casa, você chama o seu filho separado, quando chegar em casa, você vai levar uma surra. Ou vai acontecer isso, seja lá o que for. Não estou aqui induzindo ninguém a educar. Aí chega aqui, aí um senta, um conta a história, e passou aquela raiva. Chega em casa, se é o pai que é o mais firme, e a mãe é mais delicada, ou que no momento está um pouco mais controlada, chega assim, coitadinho do bichinho, né? Já passou. Se é a mãe que é mais firme, o pai chega e fala assim, é uma pena, né? Tem um menino agora dormindo, vai dormir, e o bichinho é sabido demais. Chega no carro, está aqui a toda, tomou Red Bull, está assim com um olho desse tamanho, não é? Mas entrou no carro, virou um anjo, dormiu, e aí tem até que carregar, mas quando carrega chega a fazer assim, e vai, né? Aí o pai fala, coitadinho, e o bichinho está ouvindo tudo, e fala, enganei mais uma vez o bobão, coitadinho, tenha dó de ti mesmo. E assim, o seu filho vai olhando para você e vai dizendo, ali tem um homem que não cumpre aquilo que fala. É por isso, querido, que não devemos estar prometendo, ameaçando os nossos filhos de nada. Eu vou te quebrar essa cabeça sua. Se você fizer um negócio desse, você sabe que você vai ser preso a vida inteira. Primeiro que você não vai quebrar a cabeça de ninguém, né? Não é que nós estamos na aula de educação de filhos, mas essas coisas não podem acontecer. Mas eu falo quando a gente às vezes fala com o filho chegar em casa, meu irmão, cuidado com esse tipo de encorajamento, porque eles podem te levar para longe do propósito de Deus para a sua vida. O diabo é inescrupuloso e pode usar as pessoas mais próximas a você para fazer isto. Jesus percebeu que quem estava por trás de Pedro era o diabo, por isso olhou para Pedro e disse a Satanás. Veja bem, interessante essa cena. Ele olha para Pedro e diz para Satanás, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Minha pergunta é, será que Satanás não está usando alguém com palavras suaves, que parecem estar te protegendo, mas que na realidade está te afastando dos propósitos de Deus para a sua vida? É bom quando alguém chega para a gente e diz assim, olha, e demonstra um certo cuidado pela gente. Mas tem momentos, queridos, que nós não precisamos. O que nós precisamos, às vezes, não é de um aconchego. Nós precisamos, às vezes, é de uma bordoada para acordar. Se na hora que você precisa de um saculejão, você recebe um abraço de carinho, você nunca vai se aperceber do que está acontecendo com a sua vida. Eu não sei, eu tenho um pouco de receio de que talvez não esteja me fazendo entender bem. Estou conseguindo passar a mensagem? Você está conseguindo entender o que estou querendo dizer? Amém mesmo? Eu não estou induzindo ninguém à violência, querido, só estou usando essas expressões um pouco mais fortes, só para poder despertar os irmãos, né, Gandhi? Só para acordar, assim, dizendo, olha, você precisa ser despertado. E o que não falta, querido, é gente para poder nos amaciar, quando nós precisamos de ser arrepiados. Sabe por que muito time de futebol às vezes fracassa? Porque todo mundo fica falando bem dele, e quando se fala bem demais, ele passa a não ver os defeitos que ele tem, e daqui a pouco vai para o buraco, não é? Não estou falando nada de time, mas tem gente que é assim. Cuidado com aqueles irmãos ou amigos amorosos e caridosos que se aproximam de você para justificar a sua negligência para com Deus e para com a sua família, dizendo, você merece fazer o que está fazendo, afinal, você trabalha muito, né? Tenha dó de ti mesmo. Você é igual um burro de carga,
você pode se dar o luxo de fazer isto, mas só que esse luxo de estar fazendo isto, você está comprometendo a sua vida moral, você está comprometendo a sua saúde, você está comprometendo o seu relacionamento com Deus. E às vezes essa palavra vem de alguém que não tem relacionamento nenhum com Deus, não tem nem o temor de Deus, é alguém que já vive na vida longe de Deus mesmo. O que você espera que ela te diga? Não seja ingênuo. Isso pode ser uma investida de Satanás para te afastar dos propósitos de Deus para a sua vida. Terceiro lugar, e aqui eu vou caminhando para o final. Quando é que o encorajamento, em vez de me levar para cima, me leva para o fundo do poço? Quando o encorajamento me leva a ignorar o meu erro. Quando o encorajamento me leva a ignorar o meu erro. Eu quero convidar os irmãos a acompanharem com muita atenção a leitura desse texto. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Um texto, uma leitura interessante. Sabe por quê? Porque esse rei está cercado de profetas. Cercado de profetas. É bom, eu tinha uma... Eu já disse para os irmãos, eu era pastor numa cidade no Brasil, uma igreja grande, umas 600, 700 pessoas, e uma empresária daquelas, ela tinha o luxo, não é, de ter 1 ou 2 ou 3 profetas particulares, destacados de plantão no seu comércio. E eu era o pastor da igreja, e ela era a empresária, e ela então mantinha, verdade isso, ela mantinha profetas para poder profetizar coisas boas a respeito da vida dela, a respeito da empresa dela, que ela ia progredir e prosperar. E realmente chegou a prosperar mesmo e progredir. Então, esse rei aqui tinha muitos profetas que trabalhavam para ele, profetas que eram assalariados, que eram mantidos com o dinheiro do império, do reino, para falarem a favor do rei. Então, a leitura diz o seguinte, preste atenção para os irmãos acompanharem atentamente. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo que se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Não sei se você percebeu, mas aqui está o relato de 450 profetas que profetizavam palavras de encorajamento, palavra de vitória a um rei que estava prestes a sair para a guerra contra a Síria. Com exceção de um único profeta, todos os demais profetizavam palavras de encorajamento, de vitória, de triunfo para ele. Ao serem perguntados pelo rei se ele deveria subir àquela peleja contra os sírios, estas foram as palavras desses profetas do encorajamento fácil: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Fala a verdade, é bom ou não é bom ouvir uma palavra de incentivo, de encorajamento, quando você está diante de uma luta? E aí, será que eu devo? Vai, porque você vai ser o gerente geral desta loja. Vai, porque você vai triunfar, você vai prosperar. Olha, você vai ser o chefe dessa seção.
olha, eu estou vendo aqui alguma coisa, viu, a seu respeito, você vai ser um grande homem, você, olha, vai, ou não é bom? Oh, pastor, isso não é nada, esse pinguinho de ovelhas aqui é nada, porque Deus vai te colocar sobre milhares e milhares de ovelhas. Você vai ver, esse templo aqui vai ser só um lugarzinho para as crianças menores ficar, porque esse lugar não vai caber de tanta gente, porque o Senhor vai ver como que Deus vai te abençoar. Isso enche ou não enche a bola da gente? Faz a gente ficar um pouco mais entusiasmado ou não fica? Não faz? Mas será que essa palavra é de Deus para mim? Será que é isso que Deus está dizendo isso para mim? Essa é a questão. Porque muitas vezes essa igreja pode não estar crescendo porque eu estou em pecado. E a palavra de Deus para mim não é: você vai ser pastor de uma grande igreja, você precisa se arrepender, pastor. Você está vivendo uma vida de pecado. Por favor, irmão, não estou fazendo uma confissão aqui, em nome de Jesus. Eu fiz esse exemplo comigo mesmo, porque se eu fizesse com outra pessoa, poderia alguém se sentir ofendido. Então, como eu não vou me sentir ofendido, então... porque alguém pode chegar e olha, o pastor Carlos fez a confissão. Pelo amor de Deus. Olha, você que está me acompanhando aí, por favor, você chegou até aqui, olha, acaba de ouvir a mensagem. Agora, não estimula ou não estimula a gente? Agora, querido, se eu como pastor preciso ouvir essa palavra de que eu vou crescer, que eu vou ser um grande pastor de uma grande igreja, só vai me fazer ocultar a minha vida de pecado. O que eu preciso é de ser sacudido, de dizer: ei, você está em pecado, meu querido. Você tem que colocar em ordem a sua casa. Mas hoje em dia, queridos, está faltando. Está faltando nos povos da igreja mensagens assim. Está faltando um relacionamento fraternal entre irmãos, gente assim. Não é para poder colocar dedo, querido, nem acusar ninguém, porque isso aí o diabo já faz com maestria, você não precisa copiar ele. De gente que possa fazer com amor e ajudar a pessoa. Porque quando você ministra uma palavra dessa de encorajamento para alguém que está precisando de mudar de vida, você está estimulando ela a seguir na sua vida de pecado. E isso só vai levá-la para o buraco. Agora, insatisfeito com aquelas palavras proféticas, o rei Josafá, que era genro do rei Acabe, obrigado, não é? Questionou o rei se não havia um profeta do Senhor a quem eles pudessem consultar. A resposta veio das seguintes palavras: há um ainda. Não sei se isso é proporcional também, né? 1 para 450, mas há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Agora, o rei Acabe falou assim: então tá bom, vou lá mandar buscá-lo. E manda uma comitiva, manda um representante buscá-lo. E o representante vai buscar este profeta que é comprometido com Deus, que não é assalariado pelo rei para falar bem a respeito dele. Era alguém que tinha compromisso com a verdade e com o Senhor. E este representante vai buscá-lo e diz as seguintes palavras para Micaías: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra com a palavra de um deles e fala o que é bom. Meu querido irmão, fuja, em nome de Jesus. Você que me acompanha pela internet, fuja, enquanto você pode. Fuja desses profetas que se intitulam profetas do Senhor, mas que não passam de profetas de Baal, que profetizam coisas boas para você, que só falam aquilo que você quer ouvir, mas que não denuncia o seu pecado, que não fala aquilo que você de fato precisa ouvir. Essas pessoas não te amam, elas não desejam o seu bem e o bem da sua família.
Elas querem receber o aplauso e o apoio que vão receber daqueles a quem ele ministra essas palavras. É muito bom ouvir que eu vou vencer, que o Senhor está comigo e que vai me dar vitória, que os meus inimigos vão cair aos meus pés, que o mar vai se abrir diante de mim, e que se o mar não se abrir, eu vou andar sobre o mar. Que o quarto homem da fornalha está comigo, que aquele que fechou a boca do leão ou dos leões vai me tirar da cova e vai me levar para o trono. É muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir palavras de encorajamento como estas, mas se palavras como essas vêm no momento em que eu preciso ouvir se você não se arrepender e mudar de vida, o que te espera é o fracasso, é a derrota, é a vergonha, é o fundo do poço, e pode ser até a morte. Então, não vale a pena ouvir. Quando solicitado a falar a todos os demais profetas, o que todos os demais profetas estavam falando, estas foram as palavras de Micaías: tão certo como vive o Senhor, aquilo que o Senhor me disser, isso falarei. Ele não estava comprometido, queridos, com aquilo que o povo queria ouvir, por isso não tinha auditório, não tinha audiência, por isso vivia. Sabe para onde que esse homem foi levado? Foi levado para uma prisão. Coloca ele lá, trata ele com pão seco. Enquanto os profetas do rei, que falavam aquilo que o povo queria ouvir, e queria projeção, e queria fama, vivia na ostentação, esses homens de Deus viviam comendo pão seco, porque não tinha audiência. Veja que não é novo esse negócio de gente querer ouvir aquilo que agrada a eles. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida. Você pode, ou talvez até veio aqui hoje para ouvir uma palavra de encorajamento. Mas se o que você está precisando é de uma palavra de exortação, não troque a exortação pela palavra de encorajamento. Agora, se que você está precisando de uma palavra de encorajamento, não receba essa palavra como encorajamento para a sua vida, sabendo que tem coisas que você não deve abrir mão. A Bíblia fala de um homem que fez assim e se deu mal, trocou a exortação pelo encorajamento. Quando ele precisava naquele momento era de exortação e não de encorajamento. Seu nome é Nabucodonosor. Ele não deu ouvidos às palavras de exortação do profeta Daniel e acabou vivendo como um animal. A única pessoa na Bíblia que a Bíblia fala que viveu como animal, apesar do filho pródigo ter parado no chiqueiro, mas fala que Nabucodonosor saiu do trono para pastar igual um animal. Uma história sui generis na Bíblia. Agora, antes dele ir para o pasto, teve uma palavra de exortação. Ele só foi para o pasto porque, em vez de ouvir a palavra de exortação, ele quis ouvir palavra de bajulação, palavra de estímulo para continuar, de que alguém pudesse dizer: aí está o grande rei, aí está o homem mais influente do mundo. Para ele eu bato palmas, eu me rendo. Esse homem queria isso. E o que Daniel fala para ele? Ouça, ó rei, aceita o meu conselho, porque ele tinha tido uma visão que o perturbou, e ninguém soube interpretar o sonho, a não ser Daniel. E depois de contar o que havia acontecido, dizendo: olha rei, você se tornou grande, mas você deixou o orgulho tomar conta do seu coração, você está muito cheio de si, e isso vai te levar para a ruína. E depois de falar tudo isso para ele, Daniel fala assim: aceita, ó rei, o meu conselho, e põe termo, e põe fim, pela justiça, não é só de palavra não, pela prática, pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, porque ele os oprimia, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E eu digo aqui para você nessa noite, essas mesmas palavras. Talvez você veio aqui querendo ouvir uma palavra de encorajamento,
porque você tem prosperado, você tem tido êxito, e há muita promessa de bênção para a sua vida, e há mesmo. Mas quem sabe nessa atual conjuntura, porque Deus não ia colocar essa palavra no meu coração assim de graça, só para eu poder chegar aqui e não ter nada para pregar e pregar isso. Se Deus colocou essa palavra no meu coração nessa semana, é porque se não todos, há quem precisa ouvir essa palavra. Talvez comecem comigo mesmo. E possivelmente o que Deus está dizendo é: você está querendo buscar alguém que alise a sua cabeça, que passe a mão na sua cabeça e diga para você, coitadinho. Mas o que você está precisando ouvir é: põe fim a essa caminhada sua, porque ela está te levando para um lugar perigoso. Acerte a sua vida com Deus. Não descubra tardiamente que a vida não é feita só de realizações pessoais, não. Porque você vai se realizando pessoalmente até chegar à conclusão de que nenhuma dessas realizações de fato te realizou em nada. Porque para realizar-se, você há muito que abandonou e virou as costas para o Senhor. Eu quero concluir a mensagem dessa noite lhe dizendo as seguintes palavras: se você tem sido encorajado, perseguir os fins que almeja, passando por cima dos meios, se você tem sido encorajado a buscar os seus objetivos a qualquer preço, abrindo mão dos propósitos de Deus para a sua vida, se você tem sido encorajado a ir adiante, sem considerar as questões que estão ficando para trás, sem resolver, minha palavra para você nesta noite, em nome de Jesus, é: fuja desse tipo de encorajamento, porque ele está te levando para a morte e não para a vida, para o fundo do poço e não para o primeiro degrau, te levando para a derrota e não para a vitória. Que Deus nos incomode com essa palavra, nos leve a refletir no tipo de cristão que nós temos sido. O propósito nosso aqui, quando nós saímos do Brasil, pode ter sido: vou lá ganhar dinheiro. Mas Deus nunca nos levou para lugar nenhum, levou alguém para lugar nenhum, cujo propósito primeiro tenha sido de ganhar dinheiro. Deus tem algo mais elevado do que isso para a sua vida, meu querido. Amém? Curve a sua fronte, vamos orar. Ó Senhor, aplica ao meu e ao nosso coração a Tua palavra nesta noite, da maneira como cada um precisa, mas que ninguém saia daqui hoje, ó Deus, sem levar no coração a certeza de que o Senhor está requerendo algo a mais de nós do que esse padrão de vida que temos vivido. A vida que o Senhor tem para nós é mais elevada, Senhor. Nós temos consciência disso. Por isso, ajuda-nos, ó Pai.
Às vezes nós estamos nos sentindo acomodados, porque alguém tem dito que estamos bem. Mas às vezes, ó Pai, não é isso que nós estamos precisando ouvir. Às vezes, ó Pai, esses encorajamentos não têm provindo do Senhor. Conforme nós vimos hoje na Tua Palavra, quantas palavras de encorajamento que não vieram do Senhor. Na nossa falta de discernimento, às vezes, quando nós ouvimos uma palavra de encorajamento que nos profetiza bênção, vitória, sem nos fazer refletir o tipo de vida que estamos vivendo na relação com o Senhor, com o próximo, com a família, conosco mesmos. Às vezes, ó Pai, nós estamos precisando ouvir um desperta, acorda. Que o Teu doce Espírito possa fazer assim conosco, ó Pai, porque Ele é gentil, Ele é amável, ainda que o faça com firmeza, mas o faz com amor, visando sempre o nosso crescimento e o nosso bem. Por isso, ó Pai, que o Teu Espírito, o Teu doce Espírito, o Teu Santo Espírito, possa aplicar a Tua palavra hoje ao nosso coração e trazer despertamento, trazer avivamento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Abraça o seu irmão ou dê um aperto de mão no seu irmão, diga, deseja a ele uma semana abençoada, em nome de Jesus.